Acerca de esto, hermanos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, versículo 1. En el 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Versículo 4. Y el 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Até o final do 6. y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pai, mais uma vez nós colocamos esse tempo da Tua Palavra debaixo das Tuas mãos. Padre, una vez más ponemos este tiempo de la palabra en tus manos. Pedimos a Tua ajuda nesta hora. Pedimos tu ayuda en esta hora. Venha sobre nós de uma maneira muito especial. Ven sobre nosotros de una manera muy especial. Que o Senhor possa trazer a vida e a revelação da Tua mente nesses textos que acabamos de ler. Que puedas traer la revelación y la vida de la revelación de tu mente en estos textos que acabamos de leer. Fala ao Teu povo mais uma vez no nome de Jesus. Habla a tu pueblo una vez más en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amados irmãos e irmãs, nós vamos estudar a terceira advertência contra a apostasia aqui na Epístola aos Hebreus. Hermanos y hermanas, vamos a estudiar la tercera apostasía o advertencia que vemos aquí en la Epístola a los Hebreos. Aqui nós vamos ver em duas partes. Y lo vamos a ver en dos partes. A primeira parte trata do perigo da imaturidade, Y la primera parte habla de ese peligro de la inmadurez, porque a imaturidade atrasa o mover de Deus. porque la inmadurez retrasa el mover de Dios. Do outro lado, nós vamos tratar sobre o perigo daqueles que são maduros, Y por otro lado vamos a tratar el peligro de aquellos que son maduros, porém eles fracassam. pero que fracasan. Então vamos ver esses dois pontos. Vamos a Ver os dois pontos. Vamos a ver estos dos puntos. Em primeiro lugar, os textos que acabamos de ler. Observe bem. En primer lugar, en estos textos que acabamos de leer, Veja que o autor desta epístola, ele diz assim, a esse respeito. y vemos que aquí el autor de la epístola nos dice así como acerca de esto. O que significa que ele vai nos levar a meditar sobre o contexto. O sea, esto quiere decir que él nos va a llevar a meditar sobre el contexto. Muitas vezes a nossa pressa na leitura da palavra, Y muchas veces nuestra prisa, apressado, como rápido, ¿sí? rápido, Y muchas veces cuando leemos de una manera rápida la palabra, nós perdemos a sua revelação. perdemos su revelación. Observe, ele diz, a esse respeito, Y observe que aquí dice acerca de esto. qual é o assunto aqui que ele está tratando? ¿Y cuál es el asunto que él está tratando aquí? Se você lê os versículos 1 a 10, Y si usted lee los versículos del 1 al 10, o autor dessa epístola está falando de um dos maiores temas aqui desta epístola. el autor de esta epístola está hablando de uno de los mayores temas que se tratan aquí en esta epístola. É sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Y es acerca del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Veja no versículo 1. Miren ahí en el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Verso 1, capítulo 5, verso 7, ¿sí? 5:1. En el 5.1, sí, gracias. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Versículo 5. Versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote,
sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Então, se você observa bem, Entonces, si usted observa bien, você vai ver que desde o versículo 14 do capítulo 4, usted se va a dar cuenta que desde el 4:14, o autor dessa epístola ele vem tratando sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. usted se da cuenta que el autor está tratando acerca del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Deixe-me colocar alguns textos para poder mostrar algo bem especial para vocês. Y permítanme mostrarles algunos pasajes para mostrarles algo muy especial a ustedes. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Abra su Biblia en Romanos capítulo 5. Veja, por favor, os versículos 8 a 10. Y miremos los versículos del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Observe bem esses textos. Observe bien estos pasajes. Veja no versículo 8. Miren ahí el versículo 8. Diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus, Ele mesmo, morrido por nós. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en el hecho en que su propio Hijo Cristo Jesús murió por nosotros, Quando nós éramos pecadores. cuando éramos pecadores. Agora preste bastante atenção. Ahora preste bastante atención. Olha o versículo 9. Miren el versículo 9. Ora, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos por ele salvos da ira. por él seremos salvos de la ira. Agora, observe o versículo 10. Ahora observe el versículo 10. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos com ele seremos salvos pela sua vida. mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aqui está algo muito especial. Y aquí hay algo muy especial. A obra de Cristo como o nosso Salvador La obra de Cristo como nuestro Salvador se divide em duas partes. se divide en dos partes. Aquilo que ele nos salvou pela sua morte Aquello de lo que Él nos salvó por su e muerte a salvação pela sua vida. y la salvación por su vida. A primeira nos mostra a salvação na cruz La primera nos muestra la salvación por la cruz e a segunda nos mostra a salvação no trono. y la segunda nos muestra la salvación del trono. Como o nosso Salvador na cruz, Como nuestro Salvador en la cruz, ele é o nosso Redentor. Él es nuestro Redentor. Mas como o nosso Salvador no trono, Pero como nuestro Salvador en el trono, ele é o nosso sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. O que ele está fazendo agora? Lo que Él está haciendo ahora Nos salvando pela sua vida. nos salvó, no nos salvó, sino por Nos su, salvando. nos pela- está salvando por su vida. Então hoje nós estamos sendo salvos pela sua vida. Entonces hoy estamos siendo salvos por su vida. Observe o versículo 9. Observe ahí el versículo 9. Ora, muito mais sendo agora justificados, Pues mucho más siendo ahora justificados, seremos salvos por ele da ira. por Él seremos salvos de la ira. Depois ele diz mais embaixo, no versículo 10, Y ahí en el 10 dice, muito mais sendo reconciliados, mucho más aún siendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida. seremos salvos por su vida. Talvez você nunca tenha meditado nisso, Quizás usted nunca haya meditado en esto, porém você precisa saber que agora ele está nos salvando. pero usted necesita saber que Él ahora nos está salvando. Essa salvação, ela abrange dois pontos importantes. Y esta salvación comprende dos puntos importantes. Nosso espírito é salvo quando cremos. Nuestro espíritu es salvo cuando E creemos. aí, quando cremos, nós nascemos de novo. Ahí cuando creemos, nacemos de nuevo. Aí nós recebemos a justificação pelo sangue de Cristo Jesus. Y ahí recibimos la justificación por la sangre de Cristo Jesús. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Y no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Esta é a salvação da cruz. Esta es la salvación de la cruz. Mas a salvação que Ele está agora operando em nós pela sua vida Pero la salvación que Él está operando ahora en nosotros por su vida é como um sumo sacerdote. es como sumo sacerdote. Ele está nos conduzindo à sua glória. Él nos está conduciendo a su gloria. Agora Ele está
salvando a nossa alma. Ahora Él está salvando nuestra alma. E por último, Ele salvará o nosso corpo. Y por último, Él salvará nuestro Esse cuerpo. corpo corruptível, Este cuerpo que se corrompe. ele será revestido da incorruptibilidade e da imortalidade. Será revestido de incorruptibilidad y de inmortalidad. E a segurança que eu tenho desse revestimento da incorruptibilidade e da imortalidade Y esa seguridad que yo tengo, ese recubrimiento de la inmortalidad y de la incorruptibilidad, é que lá no trono es que allá en el nós trono temos agora tenemos ahora sumo un sacerdote. sumo sacerdote Ele intercede por nós. que intercede por nosotros. Ele está ministrando Deus para nós. Él está ministrando a Dios para Ele é um nosotros. paracleto no trono. Él es el paracleto en el trono. Em João capítulo 14, versículo 16, Y en Juan capítulo 14, versículo o Senhor 16, Jesus disse: Jesús dice: Eu rogarei ao Pai, yo rogaré al e Padre Ele vos dará outro consolador. y Él os dará otro Essa consolador. palavra outro Esa palabra otro vem de um termo no grego, viene de un término en el griego fala da mesma essência, que habla como de la misma esencia, do mesmo caráter, del mismo da carácter, mesma substância. de la misma substancia. Então veja, amados irmãos e irmãs, Entonces miren, amados hermanos y hermanas, nessa tão grande salvação, en esta tan grande salvación, nós temos um paracleto habitando dentro de nós. nosotros tenemos al Paracleto habitando dentro É de o Espírito nosotros, Santo. que es el Espíritu E Santo. nós temos um paracleto no trono por nós. Y tenemos un Paracleto que está en el trono por É o nosotros, nosso Senhor Jesus que es Cristo. nuestro Señor Jesucristo. Essa não é uma salvação qualquer. Eso no es cualquier salvación. Essa é uma tão grande salvação. Esa es una gran salvación, tan gran Aleluias salvación. por isso. Aleluya por eso. Então, amados irmãos, o autor dessa epístola está tratando justamente da salvação pela vida. Entonces, amados hermanos, el autor de esta epístola está hablando precisamente de la salvación por la vida, O ministério sumo sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. que es el ministerio del sumo sacerdote de nuestro Señor Jesús. Quanta riqueza existe nesse assunto. Y cuánta riqueza hay en este asunto. Quanta altura, quanta largura. Cuánta altura, cuánta largura. Imagine o comprimento e a profundidade deste assunto. Imagínense las medidas y la profundidad de este asunto. Porém, ele diz: Sin embargo, él dice, sobre este assunto eu tenho muitas coisas que vos dizer. sobre este asunto tengo muchas cosas para decirles, Coisas difíceis de explicar. cosas difíciles de explicar, Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. por cuanto os habéis tornado tardíos en oír. Então aqui eu quero que você observe algo. Y yo quiero que aquí ustedes observen algo. Quando ele diz assim, temos muitas coisas que dizer e difíceis. Donde dice, tengo muchas cosas por decirles que son difíciles. O sentido aqui é difíceis de interpretar e difíceis de explicar. Y el sentido aquí es difíciles de interpretar y difíciles de explicar. E porém vocês têm se tornado tardios. Y además ustedes se han tornado tardíos. Agora eu quero que você preste atenção aqui. Y ahora yo quiero que usted preste aquí O que atención. significa a palavra tardios? ¿Qué es lo que significa la palabra tardíos? O termo grego desta palavra dá a ideia de preguiçosos, El término griego de esta palabra da la idea de perezosos, indolentes. indolentes. Há uma interpretação desta palavra em Lucas capítulo 24, Y hay una interpretación de esta palabra en Lucas capítulo o 24, versículo 25. en el versículo O 25. Senhor Jesus disse assim: El Señor Jesús dice así: necios e tardos de coração, necios y tardos de corazón, para crer em tudo o que os profetas disseram. para creer en todo aquello que los profetas dijeron. Aqui, a palavra tardos fala de uma pessoa indolente, Y aquí la palabra tardo se refiere a una persona indolente, comportamento insensível à palavra de Deus. un comportamiento insensible a la palabra de Dios. Isso é muito sério, irmãos. Y eso es algo muy serio, hermano, Porque aqui nós temos mais uma evidência porque não temos avivamento. porque tenemos aquí una evidencia más acerca de por qué no tenemos un avivamiento, Por causa da imaturidade. por causa de la inmadurez. A imaturidade impede o avivamento. La inmadurez impide el avivamiento. Muitas vezes Deus quer avançar, Muchas veces Dios quiere avanzar, mas Ele não pode avançar por causa da nossa indolência. pero Él no puede avanzar a causa de nuestra indolencia. Este é grave problema espiritual. Y ese es un gran problema espiritual. Nós temos que crescer
Nosotros tenemos que De crecer. maneira pessoal e de maneira congregacional, nós temos que crescer. Tenemos que crecer tanto de manera personal como de manera congregacional. A vida cristã é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Y porque la vida cristiana es como la luz de la aurora que va brillando, brillando y brillando hasta que el día es A perfecto. palavra perfeito na Bíblia traz a ideia de maturidade espiritual. Y esa palabra perfecto en la Biblia trae la idea de madurez espiritual. Se nós não buscamos a maturidade espiritual, Si nosotros no buscamos esa madurez espiritual, nós estamos atrasando a obra de Deus na nossa vida e também nós estamos atrapalhando o mover de Deus em nossa comunidade. estamos no solamente retrasando el mover de Dios en nuestra vida, sino que también estamos estorbando el mover de Dios en nuestra Nós comunidad. não temos o direito de sermos ignorantes, Y no tenemos derecho a ser ignorantes, infantis infantiles, espirituais. espirituales. Quantas riquezas esse autor deixou de compartilhar com esta comunidade? ¿Cuántas riquezas este autor dejó de compartir con esta comunidad? Por causa da indolência, Por causa de su indolencia, por causa da preguiça, por causa de su por pereza, causa da imaturidade. por causa de su E inmadurez. esse é um problema sério. Y este es un problema É um serio. problema que tem atrapalhado o mover de Deus na nossa geração. Es un problema que ha estorbado el mover de Dios en nuestra generación. Que o Senhor encontre caminho em nossas vidas. Que el Señor encuentre camino en nuestras vidas. Amado irmão e irmã, Amado hermano y hermana, existem grandes perigos em nossa vida cristã. existen grandes peligros en nuestra vida Aquilo que cristiana. chamamos de dissimulações espirituais. Aquello que llamamos de Dissimulações. disimulaciones, de Enganos. aquello que llamamos como de engaños espirituales, sutilezas, artimañas. Escute bem, Escuche bien, a religiosidade. la religiosidad Muitas vezes nós não percebemos, mas a religiosidade pode estar dentro de nós. muchas veces no lo percibimos, pero la religiosidad puede estar dentro de nosotros. Porque a religiosidade é um engano. Porque la religiosidad es un engaño. Nós podemos tratar a mesa do Senhor apenas como algo religioso. Podemos tratar incluso la mesa del Señor como solamente algo religioso. Podemos tratar todas as doutrinas cristãs como meramente coisas religiosas. Podemos tratar todas aquellas doctrinas cristianas simplemente como algo religioso. A religiosidade é um extremo. La religiosidad es un extremo. É uma grande pedra de tropeço no meio do povo de Deus. Y es una gran piedra de tropiezo en medio del pueblo de Dios. Quando você estuda o ministério do nosso Senhor Jesus nos evangelhos, Cuando usted estudia el ministerio del Señor Jesús en los evangelios, o que ele encontrou como grande obstáculo para a sua obra na ¿qué fue lo terra? que él encontró como un gran obstáculo en su obra en la tierra? A religiosidade daquele povo. La religiosidad de aquel pueblo. Eles estavam firmados em uma religião. Ellos estaban afirmados en su religión. Tudo se resumia a rituais. Todo se resumía a rituales. Por outro lado, havia um outro grande perigo: Y por otro lado había otro gran o peligro, espiritualismo. la espiritualidad o el espiritualismo. E parece que essas duas coisas se harmonizam. Y pareciera que como que estas dos cosas se armonizaran. E digo com uma profunda tristeza no meu coração. Y lo digo con profunda tristeza en mi corazón. Esses dois grandes câncer, Esos dos grandes cáncer nós encontramos de forma muito comum no meio do povo de Deus. lo encontramos de manera muy común en medio del pueblo de Dios. Você vê muita religiosidade, muito espiritualismo. Usted encuentra mucha religiosidad o mucho espiritualismo. Espiritualismo não é espiritualidade. Y espiritualismo no es lo mismo que São espiritualidad. duas características de pessoas imaturas. Porque son dos características de personas inmaduras. Todas as pessoas que são imaturas, elas gostam de expressar ou religiosidade ou espiritualismo. Todas las personas que son maduras o inmaduras. Imaturas. Todas las personas que son inmaduras les gusta manifestarse o en la religiosidad o en el espiritualismo. Você vê que elas têm muito discurso e pouca vida. Ustedes se van a dar cuenta que tienen mucho discurso y poca A vida. vida cristã, ela é equilibrada. La vida cristiana es equilibrada. A grande característica da vida cristã é a profundidade espiritual. La gran característica de la vida cristiana es la profundidad espiritual. A grande característica da vida cristã é o fruto do Espírito. La gran característica de la vida cristiana es el fruto del Espíritu. Você pode perceber que pessoas religiosas gostam muito de falar da sua espiritualidade. Ustedes se van a dar cuenta que muchas personas religiosas les gusta hablar mucho de su propia espiritualidad. Elas gostam muito de falar, Deus me falou, A ellos les gusta decir, "Ah, Dios me dijo, eu recebi, percibí algo, eu tenho. algo tengo". Sabe o que é isso, irmãos? ¿Y saben qué es lo que es Mania eso? de grandeza. Como una manía de grandeza. Uma pessoa espiritualmente profunda, ela não está pensando em si mesma. Porque una persona que en realidad es espiritualmente profunda no está pensando en sí misma. Olha o Evangelho de João. Miren el Evangelio Se de você Juan. olhar todos os capítulos, você vai ver quantas vezes João faz referência a ele.
Si usted va a leer todos los capítulos, se va a dar cuántas veces Juan hace referencia a él. Sempre que ele fazia referência a si, ele chamava a si mesmo de o outro discípulo. Siempre que él hacía referencia de sí mismo, él decía que aquel otro discípulo, Aquele discípulo. aquel discípulo. Sempre que ele fazia referência a si mesmo, ele se ocultava. Siempre que él hacía referencia a sí mismo, se ocultaba. O religioso ou espiritualista não. El religioso o el espiritualista no lo hace. Eles gostam de aparecer. Les gusta mostrarse, Eles gostam de preeminência. les gusta tener la E preeminencia. esse tipo de comportamento é um atraso na vida da igreja. Y ese tipo de comportamiento retrasa la vida de la Porque iglesia. eles sempre gostam de ter evidência. Porque a ellos siempre les gusta tener evidencia. Nós temos que olhar para o nosso Senhor Y Jesus. tenemos que mirar a nuestro Señor Ele é um Jesús. grande modelo para nós. Él es el gran modelo para Quando nosotros. ele esteve lá no deserto, Cuando él estuvo allí en el desierto, ele foi provado em 3 áreas onde nós sofremos grandes compulsões. él fue probado en 3 áreas donde nosotros sufrimos grandes compulsiones. Quando Satanás disse para ele transformar pedras em pães, Cuando Satanás le dijo a él que transformara las piedras en panes, o que Satanás queria? ¿qué era lo que Satanás Que quería? ele fosse um grande líder popular. Que él fuera un gran líder popular. Porém, ele não fez. Sin embargo, él no lo hizo. Depois, Satanás fez o quê? ¿Y después qué hizo Satanás? Ordenou que ele pulasse do pináculo do templo, Le dijo que se lanzara del pináculo del para que templo os anjos o amparassem. para que los ángeles lo auxiliaran. Ele seria um grande líder espetacular. Y él sería así un gran líder espectacular. Por último, Satanás mostrou os reinos do mundo Finalmente Satanás le mostró los reinos del e mundo disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Ele disse: somente a Deus adorarás. Y él le dijo, solamente a Dios adorarás. Nosso Senhor Jesus, ele nunca buscou ser espetacular, popular e nem poderoso. El Señor Jesús nunca buscó ser espectacular, popular o un líder poderoso. Ele nunca buscou chamar atenção para si. Él nunca buscó llamar la atención para sí. Tudo que ele fez e viveu Todo lo que él hizo y vivió aqui nessa terra aquí en esta foi tierra para glorificar o Pai. fue para glorificar al Padre. Este é o nosso exemplo. Y ese es nuestro ejemplo. Então, irmãos, cuide do seu coração. Entonces, hermanos, cuiden su Cuide corazón. dos seus afetos. Cuide de sus Porque sentimientos. religiosidade e espiritualidade. Porque existe la religiosidad y la espiritualidad. A espiritualidade e a religiosidade são características de pessoas rasas. Porque la espiritualidad y la religiosidad son características de personas que están, Rasas, superfície. que son como superficiales. Então nós temos que tomar muito cuidado. Entonces debemos tener mucho cuidado. Porque isso é que impede o avivamento. Porque eso es lo que impide el avivamiento. O avivamento, ele nos leva para as profundezas de Deus. Y ese avivamiento nos lleva a las profundidades de Dios. Eu louvo a Deus por esta comunidade ter escolhido estudar esse tema. Y yo alabo a Dios por esta comunidad que escogió estudiar acerca de E este que você tema. peça ao Senhor: Y que usted le pida al Señor, tire do meu coração toda superficialidade, quita de mi corazón toda toda superficialidad, religiosidade, toda religiosidad, todo espiritualismo. todo Me espiritualismo. coloque na escola de Cristo. Y me ponga en la escuela de Me Cristo. ajude a ter uma vida cristã profunda. Me ayude a tener una vida cristiana Uma profunda. vida onde eu possa experimentar Deus de verdade. Una vida en donde yo pueda experimentar a Dios de verdad. Porque o oposto de religiosidade é realidade espiritual. Porque lo opuesto de religiosidad es realidad E é espiritual. isso que nós precisamos buscar. Y eso es lo que necesitamos buscar. O oposto de espiritualismo Y lo opuesto al é espiritualismo espiritualidade, es espiritualidad, é santidade, é santidade, é consagração. consagración. Aonde está a nossa força espiritual? ¿En dónde está nuestra fuerza espiritual? Na vida de consagração. En una vida de consagración. Aonde nós aprendemos isso? ¿En dónde aprendemos eso? Lá na história de Sansão. Allí en la historia de Sansón. Sansão, ele tinha um poder oculto dentro dele. Sansón tenía un poder oculto en él. Aonde residia este poder oculto? ¿Y en dónde residía este poder oculto? Na sua vida de consagração. En su vida de É consagración. isso que nós temos que aprender. Y eso es lo que tenemos que aprender. O poder espiritual, ele está escondido em nossa vida de consagração. Porque ese poder espiritual está escondido en nuestra vida de consagración. Imagine o quanto você perde por ser imaturo. Imaginen cuánto usted pierde por ser inmaduro. Muitas vezes as pessoas me perguntam:
como que eu posso conhecer mais a Deus? Y las personas a mí me preguntan, ¿cómo es que yo puedo conocer más a Como Dios? que eu posso ter essa profundidade da revelação e da aplicação espiritual? ¿Cómo es que yo puedo tener esa profundidad de la revelación y de la aplicación espiritual? Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, eu digo algo para vocês. les voy a decir algo. Depois de servir o Senhor durante 40 anos, Después de servir al Señor durante 40 años, a conclusão que eu chego, la conclusión a la que yo que a llego única maneira de você conhecer profundamente a Deus es que la única manera en que usted pueda conocer e profundamente a a Dios sua palavra y su palabra é deixar de ser imaturo. es dejar de ser inmaduro. Porque enquanto nós ficarmos na religiosidade, na espiritualidade, Porque no espiritualismo, en cuanto nos quedemos en la religiosidad y en el espiritualismo, nós nunca vamos ter vida profunda. nunca vamos a profundizar. Você pode até ler os melhores livros, ter uma grande biblioteca, mas entenda, profundidade é uma questão de vida. Usted puede tener los mayores libros, una biblioteca muy grande, pero entienda que la espiritualidad É uma questão de vida. es una cuestión de vida. Não é uma questão só de conhecimento. No es algo solamente de O conocimiento. que é conhecimento? ¿Y qué es conocimiento? Será que a nossa ideia de conhecimento é intelectual? Porque nuestra idea de conocimiento es que sea algo solamente intelectual. Não. Espiritualmente falando, Y espiritualmente hablando, conhecimento espiritual el conocimiento es espiritual. é uma questão de relacionamento com Deus. Es una cuestión de relación con Dios, É experiência com Deus. de tener experiencia con E a Dios. experiência com Deus nos forma de dentro para fora. Y la experiencia con Dios nos forma desde adentro hacia afuera. E a grande característica de uma pessoa que tem experiência com Deus Y una gran característica de una persona que tiene experiencia con Dios é o quebrantamento. es el quebrantamiento. É uma pessoa quebrantada. Es una persona quebrantada. Você nunca vai conhecer uma pessoa que tem experiência com Deus que é arrogante. Usted nunca va a conocer a una persona que ha tenido experiencia con Dios y que sea arrogante. Quanto mais você conhece Ele, Entre más usted lo conoce a Él, mais você se sente aplastado, más se siente usted aplastado, esmagado. derrotado. É isso que você precisa entender. Es lo que usted necesita entender. Quando você chega ali em 2 Coríntios capítulo 12, Y cuando usted llega allí a 2 é Corintios um capítulo lindo 12, retrato de vida cristã profunda. allí vemos el retrato de lo que es una vida Você cristiana vê que profunda. Paulo está falando dele mesmo, Y usted ve que Pablo está hablando de sí mismo, porém ele está se guardando. pero él se está guardando. Então ele vai dizer assim: conheço um homem em Cristo. Y él dice, conozco un hombre en Cristo. Este é sim uma definição de vida cristã madura. Y esto es en sí una definición de una vida cristiana O que é um madura. cristão maduro? ¿Y qué es un cristiano maduro? É a vida de um homem em Cristo. Es la vida de un hombre en Cristo. É a vida de uma mulher em Cristo. Es la vida de una mujer Um en homem Cristo. em Cristo, uma mulher em Cristo, Porque el hombre en Cristo o la mujer en Cristo é uma definição de maturidade. es una definición de madurez. Então ele disse: eu conheço um homem em Cristo, Entonces, si yo conozco un hombre en que Cristo foi até o terceiro céu. que fue hasta el tercer cielo, Os gregos dividiam a esfera celestial em 3 partes: porque los griegos dividían la esfera celestial en 3 partes. Eurânio, El Eurânio. uranio. Essa é a palavra em grego. Ah, Eurânio, ok. Es una palabra en griego. Euranio, que é o céu estelar. que es el cielo estelar. Depois, mesorânio. Después, mesoráneo. Mesorânio é onde eles chamavam de lugares celestes. Es el lugar que nosotros llamamos como lugares celestes. Uma esfera que eles criam que habitava demônios ou espíritos. Es una esfera donde ellos creían que habitaban como los demonios. E havia uma outra esfera que era epurânio, Y había otra esfera que era epuráneo, aonde estava o trono de Deus. que es donde estaba el trono de Dios. É aí que Paulo está dizendo: Y ahí es donde Pablo se está conheço refiriendo. um homem que foi até o trono de Deus. Conozco un hombre que fue hasta el trono de Dios. Se no corpo ou fora de corpo, eu não sei, Deus o sabe. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. E este homem, ele teve muitas revelações. Y este hombre tuvo muchas revelaciones. Eu não encontro palavras para poder dizer. Y yo no encuentro las palabras para poder Aí você decirlo. vai ver que ele muda o assunto. Y usted aquí se va a dar cuenta que él cambia el asunto. Aí ele vai falar do seu espinho na carne. Y va a hablar de su Espinho da carne. espina en la carne. Ele vai dizer que para que eu não me ensoberbecesse por conta das revelações, Y él dice que por causa de que él no se ensoberbeciera por causa de las revelaciones, Deus colocou um espinho na carne. Dios puso un aguijón en su carne. Quantas vezes Paulo orou sobre esse espinho? ¿Y cuántas veces Pablo oró por ese aguijón? Apenas 3 vezes. Solamente 3. Por que ele orou 3 vezes? ¿Y por qué él oró 3 veces? Este é um ponto muito importante. Y aquí es un punto muy Porque importante. Paulo era maduro. Porque Pablo era maduro. Porque, irmãos, muitas vezes nós oramos
durante muitos anos por uma coisa que Deus ainda não respondeu. ¿Y por qué nosotros a veces oramos durante muchos años por una cosa que Dios aún no E responde? nós temos que entender que Deus dizer não já é uma resposta. Y nosotros debemos entender que cuando Dios dice no, ya es una respuesta. A questão é que nós achamos que as nossas orações, elas existem para mudar Deus. Y el problema aquí es que nosotros creemos que nuestras oraciones existen para cambiar a Dios. Não, as nossas orações mudam, transformam nosso coração. Y no, las oraciones mudan o transforman es nuestro corazón. O irmão do passado, ele disse assim: Un hermano del pasado dice así: eu te dou graças, ó Deus, porque não respondestes a maioria das minhas orações. yo te doy gracias, Dios, porque no respondiste la mayoría de mis oraciones. Eu te dou graça porque eu não obtive muitos resultados nas minhas orações. Y te doy gracias porque yo no tuve muchos resultados de mis Eu oraciones. não ganhei muitas bênçãos nas minhas orações. Eu não ganhei muitas bendições. Yo gané. Não, Yo no gané. Não ganhei. Yo no gané o no tuve muchos resultados de mis bendiciones, Mas eu ganhei a ti. pero te gané a ti. Tu foi a melhor resposta que eu tive das minhas necessidades. Tú fuiste la mejor respuesta que yo tuve a mis Sabe o que é necesidades. isso, irmãos? ¿Y saben qué es eso, hermanos? Maturidade. Madurez. É isso que nós temos que aprender. Y eso es lo que tenemos que Nós aprender. não oramos para mudar a Deus. Nosotros no oramos para cambiar a Dios. Oramos para ser transformados. Oramos para ser transformados. Oração não é realização, La oración no es realización, é relacionamento. es relacionamiento. Oração não é realização, La oración no es é realización, relacionamento. es un E relacionamiento. Paulo orou só 3 vezes. Y Pablo solamente oró 3 veces. Tinha espinho cravado na sua carne. Tenía un aguijón clavado en su carne. E o que Deus disse para ele? ¿Y qué es lo que Dios le dice? Eu não vou responder a sua oração. Yo no voy a responder su Eu oración. não vou tirar o espinho. No te voy a quitar ese aguijón. Eu vou te dar graça. Yo te voy a dar gracia. Então o que é melhor para Paulo? Entonces, ¿qué era mejor para O Pablo? espinho sem a graça ou o espinho com a graça? El aguijón sin gracia o el aguijón con gracia. Porque aí ele aprendeu o maior segredo da sua vida. Porque ahí él aprendió un gran secreto en su vida. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. El poder que se perfecciona en la Se debilidad. Paulo fosse um cristão imaturo, o que ele faria? Y si Pablo hubiese sido un cristiano inmaduro, ¿qué hubiera hecho? Ele ia fazer a campanha de Daniel. Hubiera hecho alguna Acho que campaña de vocês nem Daniel. sabem o que é isso aqui, né? ¿Ustedes saben lo que es eso aquí? No Brasil tem muitas comunidades que fazem a campanha de Daniel, orar e jejuar durante 21 dias. En Brasil hay comunidades que hacen la campaña de Daniel, que es orar y ayunar durante 21 días. Mas não façam isso, pelo amor de Deus. Pero por el amor de Dios no vayan a hacer eso. O que Paulo poderia fazer se ele não fosse um cristão maduro? ¿Qué Pablo hubiese hecho si él no hubiese sido un cristiano maduro? Ele ia chamar todos os irmãos e em todas as comunidades que ele passasse para que orasse pelo seu espinho na carne. Él hubiese llamado a todos los hermanos y hubiera pasado por todas aquellas comunidades y hubiera llamado a los hermanos para que oraran por su carne. Não, irmãos, ele não fez isso. Y él no hizo eso, Ele hermanos. orou apenas 3 vezes. Él solamente oró 3 E veces. sabe por quê? ¿Y sabe por qué? Porque ele teve a resposta. Porque él tuvo la A respuesta. resposta foi a graça de Deus na sua fraqueza. Y la respuesta fue la gracia de Dios en su Ele debilidad. aprendeu a desfrutar Deus na sua fraqueza. Él aprendió a disfrutar a Dios en su debilidad. Ele aprendeu que enquanto mais fraco ele fosse, Él aprendió que entre más débil fuera, mais o poder de Deus iria superabundar na vida dele. el poder de Dios más iría a superabundar en É él. isto que nós precisamos aprender. Y es lo que necesitamos aprender. Isto é avivamento. Y eso es Esse é um avivamiento. avivamento pessoal que nós precisamos experimentar. Y ese es el avivamiento personal que nosotros O necesitamos poder de experimentar. Deus que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. El poder de Dios que se perfecciona en nuestras Aí Paulo debilidades. vai dizer assim: eu de bom grado, ¿Hay qué? eu de bom grado, De buena gana. de sí. bom grado, Como de... eu alegremente. Sí. Entonces él podría haber también dicho yo de buena gana o alegremente. Eu aprendi a me gloriar nas minhas fraquezas. Aprendí a gloriarme en mis debilidades. Quanto mais fraco eu sou, Y entre más débil soy, mais o poder de Deus opera por meio da minha vida. más poder de Dios opera a través de mi vida. Porém, a fraqueza aqui não é fraqueza moral. Pero aquí esa debilidad no es una debilidad moral. Essa fraqueza é a fraqueza promovida pelo quebrantamento espiritual, Es una debilidad promovida por el quebrantamiento pela espiritual, rendição espiritual. por la rendición É espiritual. isso que nós precisamos, irmãos. Y eso es lo que necesitamos, Aprender hermanos. a render a nossa vida aos pés do Senhor. Aprender a rendir nuestra vida a los pies del Nos Señor. colocar aos seus pés. De ponernos a sus pies. Agora, por favor, vamos para outra parte. Ahora, por favor, vamos a ir a otra parte. Observe, irmãos, que aqui nós temos
Um ponto muito importante. Y observen aquí, hermanos, que aquí tenemos un O punto muy que importante. atrapalha o avivamento? ¿Y qué es lo que detiene o estorba ese avivamiento? A imaturidade. La inmadurez. Então aqui nós temos um grande problema que tem impedido o mover de Deus em nossos dias. Entonces tenemos aquí un gran problema que ha impedido ese mover de Dios en nuestras vidas. Agora observe, Ahora observen, no versículo 4. en el versículo 4, É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. es imposible que aquellos que alguna vez fueron iluminados, Aqui o termo no texto original fala de alguém esclarecido. y aquí el término original habla de alguien como esclarecido, A ideia aqui é de iluminação espiritual. y la idea aquí es de iluminación espiritual. E diz assim: e provaram o dom celestial. Y aquí dice, y gustaron del don celestial, O termo provaram aqui fala de desfrute. y aquí el término probaron o gustaron se refiere al A disfrute. expressão dom no singular é uma referência a Cristo. La expresión don en el singular es una referencia a Cristo, Quando é no plural, é uma referência ao Espírito Santo. y cuando está en el plural es una referencia al Espíritu Santo. E diz assim: e se tornaram participantes do Espírito Santo. Y dice aquí, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aqui o sentido, como hoje pela manhã falamos, companheirismo. Y aquí el sentido es como lo dijimos en la mañana, que se refiere a compañerismo. E diz mais ainda: e provaram a boa palavra de Deus. Y dice algo más, dice, y probaron o gustaron de la buena palabra de O Dios. termo palavra aqui é rema, fala da palavra vivificante. Y aquí el término palabra se refiere a rema, que es una palabra vivificante. Então, aqui fala da palavra na sua ação executiva, na sua experiência. Entonces aquí la palabra habla como de una palabra que se ejecuta, que es experimentada. E continua dizendo assim: e os poderes do mundo vindouro. Y continúa diciendo, y los poderes del siglo venidero. Essa expressão, e os poderes do mundo vindouro, Y esta expresión, y los poderes del siglo venidero, ese y, na gramática grega, fala de uma partícula cumulativa, aditiva, cumulativa. habla como de una partícula que es como acumulativa E aditiva. y Ela como que adiciona. adiciona. O que significa que não somente provaram a boa palavra, Que significa- também provaram os poderes do mundo vindouro. Que en realidad significa que no solo gustaron de la buena palabra, sino que también gustaron de los poderes del siglo venidero. Aí diz que esta pessoa, Aquí dice que esta persona, com tamanha experiência espiritual, con esa gran experiencia espiritual, caiu. cayó. Essa palavra caiu aqui, ela traz a ideia de cair para o lado. Esta idea de caer acá, esta palabra caer trae la idea como de caerse hacia un lado E também um desmoronamento. o un desmoronamiento. Então ele diz: é impossível, observe bem, ele diz: é impossível renová-los para o arrependimento. Y aquí miren lo que dice, es imposible que sean renovados para el O arrepentimiento. que ele quer dizer é que esta pessoa com tamanha envergadura espiritual, ¿Y qué quiere decir esto? Que esta persona con tamaña envergadura espiritual, você não tem como trazê-la de volta para os princípios elementares da fé cristã. no hay cómo traerla de vuelta a esos principios elementales de la fe cristiana. O arrependimento aqui não é o arrependimento que ela tem que ter em função do seu pecado. Porque el arrepentimiento que esta persona debe tener aquí no es uno en función de su É pecado. um arrependimento como se ela tivesse que converter de novo. No es un arrepentimiento como si se tuviera que convertir de nuevo. Ele disse: isso é impossível. Porque dice que es imposible. E qual é a lição que nós temos aqui? ¿Y cuál es la lección que tenemos aquí? Como eu disse, nós temos que interpretar esses assuntos dentro da hermenêutica. Y como les dije, debemos interpretar esto en medio de los asuntos de la hermenéutica, A hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. que es la ciencia e interpretación de la Biblia. Aqui ele está tratando de apostasia. Aquí está tratando de apostasía. Agora ele está falando de um cristão maduro. Y ahora está hablando de un cristiano maduro. Um cristão que tem experiência com Deus. Un cristiano que tiene experiencia con Dios, Iluminação espiritual. que tiene una iluminación espiritual. Experimentou a palavra vivificante. Experimentó esa palabra Os vivificante, poderes do mundo vindouro. los poderes del mundo venidero. Alguém que tinha um profundo companheirismo espiritual, Alguien que tenía un profundo compañerismo espiritual. porém caiu. Sin embargo, cayó. Você lembra de Davi? ¿Usted se acuerda de David? Lá em 2 Samuel capítulo 11. Allá en 2 de Samuel capítulo 11. Davi era o rei de Israel. David es el rey de Israel Já havia ocorrido muitas conquistas no seu reino. y ya había tenido muchas conquistas en su reino. Aonde Davi estava? ¿Y en dónde estaba David? Era guerra. En la guerra. Mas Davi não estava na guerra. Pero David no estaba en la guerra. Ele estava lá no seu palácio. Él estaba allá en su palacio. Aí ele sai
do seu quarto. Y él sale de su cuarto. Eu não sei se tem essa palavra, sacada. Como um espaço do seu quarto. Bueno, como una especie, como no sé, Espacio como de abierto. balcón, como un espacio que tenía en su cuarto. Mas o que ele vê? ¿Y qué es lo que él ve desde allí? Ele vê uma mulher. Él vio a una A mujer. mulher era casada. Y la mujer era casada. Davi tomou aquela mulher para si. Y David tomó a esa mujer para E sí. todos nós sabemos o que aconteceu com a sua vida. Y ya todos sabemos lo que sucedió con su vida. Aquela mulher era a mulher de um grande general de Davi. Aquella mujer era la mujer de un gran general de David. Sabe qual é o nome desse general? ¿Y sabe cuál era el nombre de ese general? Urias. Urias. Sabe o que significa Urias? ¿Y sabe qué significa A Urias? luz de Deus. La luz de Dios. E nós sabemos que Davi, ele mandou colocar Urias numa posição onde ele estivesse vulnerável. Y todos sabemos que David mandó colocar a Urias en una posición donde él quedara vulnerable. E nós sabemos que na guerra, num ponto vulnerável, ele morreu. Y nosotros sabemos que en aquella guerra, en ese punto vulnerable, Urias murió. Quando isso aconteceu, é como se Davi tivesse apagado a luz de Deus na sua vida. Y cuando eso sucedió es como si David hubiese apagado la luz de Dios en su propia vida. Irmãos, quantos exemplos nós temos da Bíblia de homens maduros que caíram? Y hermanos, ¿cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de hombres maduros que cayeron? Isso é algo muito sério. Y esto es algo muy serio. Deixe-me mostrar algo aqui para vocês. Permítanme aquí mostrarles algo a ustedes. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Aquí en Colosenses capítulo 4, 14, Paulo está fazendo uma saudação. Pablo está haciendo como un saludo. Aí ele sauda a Lucas, o médico amado. Y ahí él saluda a Lucas, el médico amado. Aí ele diz assim, e também a Demas. Y él también saluda a Demas. Depois em Filemón, no capítulo 1, versículo 24. Y después en Filemón, en el capítulo 1, versículo 24, Ele vai saudar também alguns dos seus companheiros. él también saluda allí a algunos de sus compañeros. Ele saúda a Marcos, Él saluda a Marcos, Aristarco, a Aristarco, também Demas a Demas e también Lucas. y a Lucas. Ele diz assim, meus cooperadores. Él dice así, mis cooperadores. Esses eram os homens que caminhavam com Paulo. Esos eran los hombres que caminaban con Esses Pablo. homens eram maduros, eram homens provados. Estos hombres eran como Hombres una luz. maduros, Hombres hombres maduros, probados. hombres probados. Mas em 2 Timóteo, Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, en el 4:10, Paulo diz assim, Demas me abandonou, Pablo dice así, Demas me abandonó, tendo amado o presente século. amando este mundo. Esta palavra abandonou, Y esta pode ser, palabra abandonó ela traz uma ideia muito interessante. transmite algo muy interesante. Significa abandonar e deixar em grandes dificuldades. Significa abandonar y dejar en grandes dificultades. Não é, por exemplo, chegou um momento, Paulo disse, em um momento Paulo disse, Y después en un momento Pablo dice, não é como se Paulo dissesse, no es como si Pablo lo dijera. alguém tem notícia de Demas? ¿Alguien tiene noticias de Demas? Eu não ouço mais falar de Demas há muito tempo. Porque yo hace mucho tiempo que no lo veo. Não é assim, irmãos. No, no es así. Quando ele diz, Demas me abandonou, Cuando él dice, Demas me o abandonó, termo grego para esta palavra abandonou el término griego para esta palabra abandonó é abandonar e deixar em grandes dificuldades. es abandonar y dejar en grandes dificultades. Significa que Paulo estava em um momento em que Demas estava com ele. Significa que Pablo dijo eso en un momento en que Demas estaba con Ele él. precisava de Demas naquela hora. Y él necesitaba de Demas en ese momento. Porém, Demas o deixou. Sin embargo, Demas lo dejó. É como se Paulo estivesse com as suas mãos estendidas, como que afogando. Es como si Pablo tuviese sus manos extendidas como pidiendo ayuda. E Demas se afastou dele. Y Demas se apartó de él. Esta é a ideia da sua palavra. Esa es la idea de esta palabra, hermano. Então, observe bem, meus irmãos. Entonces, observenlo bien, Ele era um hermanos. homem maduro. Él era un hombre maduro. Mas o que aconteceu? Pero ¿qué sucedió? Ele abandonou. Él lo abandonó. Cristãos maduros caem. ¿Que cristianos maduros caen? A Bíblia Caen. diz, aquele que está em pé, cuidado que não caia. La Biblia Quantos dice- exemplos temos? La Biblia dice, aquel que crea estar firme, mire que no caiga, y miren cuántos ejemplos tenemos. Então, se os imaturos é um grande problema para o avivamento, Entonces, los inmaduros son un gran problema para el avivamiento. os cristãos maduros que não vigiam também é um problema. Y aquellos cristianos maduros que no vigilan también son un problema. Nós não podemos ser descuidados. Y no podemos ser descuidados. Você acha que a igreja de Éfeso não era uma boa igreja? ¿Usted cree que la iglesia de Éfeso no era una buena iglesia? A igreja de Éfeso era uma igreja que era um exemplo.
La iglesia de Éfeso era una iglesia que era un ejemplo. Você sabe quantos capítulos existem no Novo Testamento que estão relacionados com esta igreja? ¿Ustedes saben cuántos capítulos hay en el Nuevo Testamento relacionados a esta iglesia? De forma direta e indireta, 19 capítulos. De forma directa o indirecta hay 19 capítulos. 19 capítulos relacionados com a igreja de Éfeso. 19 capítulos que están relacionados con la iglesia en Éfeso. Você vai ver aqui no capítulo 6, capítulo 12, o capítulo 19 de Atos. Usted va a ver que en el capítulo 6, en el capítulo 12 y 19 de Hechos, Você vai ver que há um progresso da palavra. usted va a ver un progreso en la palabra. Lá no capítulo 6 vai dizer que a palavra crescia. En el capítulo 6 va a decir que la palabra crecía. No capítulo 12 vai dizer que ela crescia e prevalecia. En el 12 dice que crecía y prevalecía. No 19 diz que ela crescia e prevalecia poderosamente. Y en el 19 dice que ella crecía y prevalecía poderosamente. Esse capítulo 19 é o capítulo que fala do início da história da igreja de Éfeso. Y a ese capítulo 19 es el que se refiere al inicio de la historia de la iglesia de Éfeso. Sabe quanto tempo Paulo ficou em Éfeso? ¿Y sabe cuánto tiempo Pablo quedó en Éfeso? 3 anos. 3 años. Desses 3 anos, 2 anos, ele esteve ali na escola de Tirano. Y de esos 3 años, 2 estuvo en la escuela de Tirano. Ele chega a dizer no capítulo 20 do livro aqui de Atos dos Apóstolos, Y él lo dice en el libro 20 del capítulo del que libro de Hechos, durante 2 anos ele nunca deixou de ensinar todos os desígnios de Deus. que durante 2 años él no dejó de enseñar todos los designios de Dios. Paulo diz para aqueles presbíteros de Éfeso que foi se encontrar com ele em Mileto, Y Pablo le dice a todos estos presbíteros de Mileto. Miletos, Ele disse para aqueles presbíteros él les dice a aquellos que presbíteros noite e dia ele ensinava eles com lágrimas nos olhos. que día y noche él les había enseñado a ellos con lágrimas en los ojos. Você consegue imaginar isso? ¿Y consiguen imaginar Paulo eso? pregando, chorando para aqueles irmãos em Éfeso. Pablo llorando y predicándole a aquellos hermanos en Éfeso. Você pode imaginar que a carta mais sublime acerca do eterno supremo propósito de Deus em Cristo ¿Usted puede creer que la carta más sublime acerca del eterno propósito de Dios en Cristo Paulo escreveu aos Efésios? fue la que Pablo le escribió a los Efesios? Essa é uma carta magnífica. Esa es una carta magnífica. Agora você imagina que com tanta riqueza esta igreja um dia ela deixou que o seu amor esfriasse. Y usted puede creer que con toda la riqueza que tenía esta iglesia, un día empezó a enfriarse. Todos nós sabemos que Timóteo ele era como um filho espiritual para Paulo. Y todos sabemos que Timoteo era como un hijo espiritual para Pablo. E Paulo deixou em Éfeso. Y Pablo lo dejó en Éfeso. E Paulo disse assim para Timóteo lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Y en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo que ele havia deixado Timóteo em Éfeso que él había dejado a Timoteo en Éfeso para que Timóteo pudesse advertir algumas pessoas para que Timoteo pudiera advertirle a algunas personas que não ensinasse outra doutrina. que no enseñasen otra doctrina. Como é possível, irmãos, ¿Cómo es posible, uma hermanos, igreja madura, que una iglesia uma igreja madura, com tanta riqueza, una iglesia con tanta com tanta riqueza, profundidade con espiritual, tanta profundidad como é espiritual, possível, irmãos, ¿cómo es posible, essa hermanos, igreja cair? que esta iglesia cayera? Essa igreja estava caída. Porque esta iglesia había caído. A igreja de Éfeso estava caída. La iglesia de Éfeso estaba caída. O Senhor diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes. Y el Señor le dice, recuerda pues de dónde has caído. Imagine, é possível cair Imagínense, ¿es posible com caer tanta revelação, con tanta revelación, com tanta con experiência, tanta experiencia, com tanta iluminação? con tanta iluminación? Sim, nós estamos vendo. Sí, hermanos, lo estamos viendo. É por isso que temos perdido o avivamento, Y es por eso que hemos perdido el porque avivamiento. não temos cuidado dos fundamentos, Porque no hemos tenido cuidado de los fundamentos. porque nós temos nos acostumado com uma outra forma de igreja, Porque nos hemos acostumbrado con otra forma de iglesia. uma igreja que se parece com uma igreja bíblica. Una iglesia que se parece con la iglesia bíblica. Mas nós não podemos nos contentar com isso, Pero no irmãos. nos podemos contentar solo con eso, hermanos. Nós não podemos contentar com a medida de ontem, Porque no nos podemos solamente conformar con esa medida de orden, com a medida do ano passado. con la medida del año pasado. Nós temos que crescer. Tenemos que crecer. Nós temos que ter muito mais do Senhor. Debemos tener mucho más del Señor. Existe algo que é melhor do que Cristo hoje. ¿Existe algo mejor que sea Cristo hoy? É Cristo, mais de Cristo amanhã. Es algo más de Cristo mañana. E muito mais de Cristo sempre. Y mucho más de Cristo Que siempre. sua vida
en su vida, que sua pessoa que su persona possa ir crescendo na nossa vida. pueda seguir creciendo en nuestra vida. Esta é a vereda do justo, o caminho do justo, Ese es el camino del que vai justo, brilhando, brilhando, que va brillando y até brillando a maturidade. hasta la madurez. Senão, irmãos, nunca vamos ter avivamento. Si no, nunca vamos a tener avivamiento, Como que hermanos. Deus vai trazer avivamento para cristãos imaturos? ¿Y cómo es que Dios le va a traer un avivamiento a cristianos inmaduros? Quais são os sinais de uma igreja madura e que cai? ¿Cuáles son las señales de una iglesia madura que cae? A negligência e a indiferença. La negligencia y la indiferencia. Esses são dois sinais. Esas son dos señales. Quando o cristão é maduro, Cuando el cristiano es maduro, ele cai. él cae. Por que ele cai? ¿Por qué cae? Por causa desses dois motivos: Por causa de esas dos razones. negligência e indiferença. Negligencia e indiferencia. Qual o nome do pecado da igreja de Éfeso? ¿Cuál es el nombre del pecado de la iglesia en Éfeso? Negligência. Negligencia. Deixaste o teu primeiro amor. Dejaste tu primer amor. A palavra primeiro ali é protem no grego. A palavra amor ali fala do melhor. La palabra amor allí habla de lo mejor. O melhor. Lo O mejor. melhor do teu amor. Lo mejor de tu amor. Lembra o texto que eu citei aqui, Efésios 6:24? ¿Recuerdan el texto que cité de Efesios 6:24? Paulo fala que aquela igreja tinha um amor incorruptível para com Deus. Pablo decía que aquella iglesia tenía un amor incorruptible para con Dios. Como foi possível esse amor esfriar? ¿Y cómo fue posible que este amor se enfriara? Negligência. É Negligencia. assim que Satanás trabalha. Es así que Satanás O que trabaja. foi que roubou o coração de Demas? ¿Y qué fue lo que se robó el corazón de Demas? O amor ao mundo. El amor al mundo. E por que Demas amou o mundo? ¿Y por qué Demas amó al mundo? Com absoluta certeza, como todas as pessoas que vão negligenciando. Y es con absoluta certeza lo mismo que ocurre con todas las personas que van siendo negligentes. Você vai perdendo o amor pela palavra. Usted va perdiendo el amor por la Você vai palabra, perdendo o amor pela oração. pierde el amor por la O oración, amor pela comunhão. el amor por la E comunión, você não vai percebendo. y usted no lo va percibiendo. Satanás vai entulhando você de coisas. Usted se va llenando de cosas Você começa a desejar tantas coisas nesse mundo. y usted empieza a desear tantas cosas de este mundo. Às vezes as lutas, A veces las às luchas, vezes as tribulações las vão tribulaciones esfriando o nosso amor. van enfriando nuestro Mas nós não amor. podemos perder o Senhor de vista. Pero no podemos perder al Señor Nós de temos que vista. perseverar até o fim. Tenemos que perseverar hasta el Nós fin. temos que ter ousadia para viver a vida cristã. Debemos tener osadía para vivir la vida Amados cristiana. irmãos e irmãs, Amados hermanos y olhe para hermanas, isso. miren esto. Qual é o pecado de Éfeso? ¿Cuál es el pecado de Éfeso? É a negligência. Es la negligencia. Qual é o pecado de Laodiceia? ¿Cuál fue el pecado de la Odisea? A indiferença. La indiferencia. Deixe-me mostrar algo para Y vocês. permítanme mostrarles algo. Abra comigo a sua Bíblia aqui em Colossenses. Abran conmigo su Biblia en Colosenses, Vamos ver aqui no capítulo 2. en el capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Pode ler? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ótimo. Pode continuar até o final do 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Observe, meus irmãos, o que Paulo diz aqui. Y observen, hermanos, lo que Pablo está diciendo Ele aquí. fala de uma grande luta, de um grande esforço que ele tinha pelos cristãos de Laodiceia. Él habla aquí Pablo habla de una gran lucha y un gran esfuerzo que estaba teniendo por Él los dice, cristianos de la Odisea. Él Para que dice seus corações fossem confortados, que para que sus corazones sean confortados, unidos em amor, unidos en amor, para que eles pudessem conseguir toda a riqueza da plena certeza do entendimento hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, e reconhecerem o mistério de Deus, a fin de conocer el misterio de Dios, que é Cristo. que es Cristo. Essa versão, o mistério do Pai e do Filho, não é a ok. melhor versão. A Aqui. melhor versão, o mistério de Deus, Cristo. En la versión de él dice el misterio de Dios, que es Cristo. Agora, por favor, vem comigo aqui no capítulo 4. Y ahora veamos ahí en el capítulo 4. Vamos ler o versículo 13.
el versículo 3. Podemos ler do versículo 13 até o final, até o 16. 13 a 16. Desde el 13 al 16. Pode ler. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hasta ahí. Desculpa. No, hasta ahí. Amados irmãos, observe bem. Amados hermanos, observen bien. Você pode perceber que esta carta, ela tem uma forte tônica para a igreja de Laodiceia. Ustedes se dan cuenta que aquí esta carta tiene una fuerte tónica para la iglesia de la Agora, Odisea. você observe aqui no final, Y observen aquí al final. a referência especial que Paulo faz à igreja de Laodiceia. La referencia especial que Pablo hace a la iglesia de la Odisea. Ele diz, pois dou-lhes testemunho de que muito trabalha por vós e pelos que estão em Laodiceia. Porque dice que doy testimonio de que ellos trabajan mucho por ustedes y por los que están en la Odisea. Ele está falando de Epáfras. Él está hablando de Epafras. Aí ele diz mais ainda, Y aún dice algo no más. versículo 15. En el versículo 15 Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia. dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea. E por último, ele diz, Y por último él dice, lida que for esta carta entre vós, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, fazei com que ela seja lida pelos de Laodiceia. haced que también sea leída en la iglesia de la Odisea. E a carta dos laodicenses Y la carta de los laodicenses seja lida por vós. sea leída por vosotros. Então aqui nós temos a informação que havia uma carta que foi escrita por Paulo à igreja de Laodiceia. Entonces aquí tenemos esta información que nos indica que había una carta que Pablo le escribió a la Odisea. Aonde está essa carta? ¿Y dónde está esa carta? Ninguém sabe. Nadie lo sabe. Mas uma coisa nós sabemos. Pero nosotros, Esta era uma igreja indiferente. por eso nosotros sabemos que esta era una iglesia indiferente. Lembra que quando João escreve, recebe aquela carta de Cristo para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3. Y vemos que en Apocalipsis capítulo 13, cuando Juan recibe esta carta que era para la iglesia en la Odisea, Essa igreja vai dizer algo, esta iglesia va a decir algo, que ela não tem falta de coisa nenhuma. que dice que ellos no tienen falta de nada. Ela não tinha falta de nada. A ellos no les faltaba nada. Aonde estava Cristo em Laodiceia? ¿Y en dónde estaba Cristo en la Odisea? Do lado de fora. Afuera, de la Essa parte não de é uma afuera. figura bonita. Y esa no es una figura Cristo agradable. fora batendo na porta. Cristo afuera llamando a la puerta. Isso é extremamente negativo. Eso es algo muy negativo. Isso é o que nós chamamos de indiferença espiritual. Esto es lo que nosotros llamamos de indiferencia Isso é espiritual. sério, irmãos. Y esto es algo muy Porque serio. se Laodiceia é a igreja de Cristo, Porque si la Odisea es la iglesia de Cristo, aquela igreja que ele disse, eu edificarei a minha igreja, aquella iglesia a la que él se refiere, que yo edificaré mi e iglesia as portas do inferno não prevalecerão contra ela. y las puertas del infierno no prevalecerán Se contra as ella. portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, Y si las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor Jesús, como ele pode encontrar uma porta fechada em sua igreja? ¿cómo es que él puede encontrar una puerta cerrada en su iglesia? Se a igreja é a casa dele, Si la iglesia es la casa de él, por que ele não tem a chave dela? porque él no tiene la llave de esa puerta. Ah, irmãos, tantas coisas para dizermos aqui. Y hermanos, aquí hay muchas cosas para decir, Mas eu não quero cansar mais os irmãos. pero yo no quiero cansarlos más. Mas este é o sinal da indiferença. Pero esta es una señal de indiferencia. Quando eu olho para isso, irmãos, Cuando miramos a esto, hermanos, isso é como doer dentro de mim. hay un dolor en mi corazón. Você pensar que igrejas maduras Usted pueda pensar que iglesias que maduras caíram, que cayeron, isso tem que levar-nos aos pés do Senhor. eso tiene que llevarnos a los pies del Señor. Nós precisamos da ajuda do Senhor, Necesitamos la ayuda del Señor, porque nós podemos viver a mesma condição, porque nosotros podemos caer en la misma sem condición perceber. sin que lo percibamos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, Necesitamos la ayuda del Espíritu que Ele Santo, perscrute o mais profundo do nosso ser, que Él escudriñe en lo más profundo de nuestro ser, do nosso culto, de nuestro do culto, ministério da palavra, del ministerio de la da palabra, nossa devoção pessoal e congregacional, de nuestra devoción personal y congregacional, para que nós sejamos ajudados nesta hora para que podamos ser ayudados en esta a hora, viver um grande avivamento. a vivir un gran Esse avivamiento. avivamento que vai marcar, vai coroar com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
ese avivamiento que va a coronar con la venida de nuestro Señor Que o Jesús. Senhor nos ajude, Que el irmãos. Señor nos ayude, hermanos. Que o Senhor nos livre de toda imaturidade Que el Señor nos libre de toda e inmadurez de todo orgulho espiritual. y de todo orgullo espiritual. Que o Senhor nos Que ajude. el Señor nos ayude. Vamos orar. Vamos a orar. Você ora. Padre Santo, Señor, queremos, Señor, pedirte en esta noche, Señor, que escudriñes en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Que quites de nuestro corazón y de nuestra vida, Señor, todo aquello que nosotros hemos puesto allí, Señor, para estorbar tu avanzar en medio nuestro, tu avanzar en nosotros, en nuestras congregaciones. Perdónanos, Señor, por todas esas veces que hemos nosotros mismos sido un estorbo para tu obrar. Te pedimos que arranques de en medio nuestro todo aquello que no es tuyo, Señor, que puedas fluir, Señor, que puedas traernos a la madurez, Padre. Queremos pedir esto, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que puedas encontrar, Señor, en nosotros una iglesia donde pueda ser la verdadera realidad del avivamiento manifestada, Señor. Que no sea algo anormal, Señor, sino que sea algo normal de nuestra vida. Queremos pedirte que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyéndonos con aquello que hemos escuchado y que podamos, Señor, tomar una posición con aquello que hemos recibido de tu parte, Señor. Lo pedimos, Padre Celestial, y nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amém.